Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Ontem nós tivemos uma tarde abençoada junto com a juventude dessa igreja. Eu, a minha esposa e parte da juventude estivemos no aterro do Flamengo, nos reunindo. E ontem, sinceramente, foi um dia que eu fui para esse encontro na expectativa de poder sentar e de poder desfrutar da beleza do aterro do Flamengo, do vento que estava soprando naquela tarde. Afinal de contas, grandes coisas nós enfrentamos durante a semana, estudos para desenvolvimento de palavras na igreja dessa semana, na próxima semana, com o culto online quinta-feira. E eu fui com a expectativa de simplesmente sentar e ver a beleza dos jovens, né? Eu fui até com óculos escuros, que eles nem me reconheceram. Eu já saí do prédio e o vizinho falou assim: nossa, tá diferente. Aí eu tirei o óculos e falei assim: é porque eu tô mais careca. Aí pronto, aí depois eu botei os óculos, né? E eu fui para esse encontro com essa expectativa de deixá-los falar ou brincar, e eu apenas olhar como o grande pai deles ali presente, né? Mas não era isso que Deus queria. Eu tive que tirar meu óculos e pregar. Foi uma tarde abençoadíssima, antes de começarmos o nosso piquenique natural às 5 da tarde, né? Uma tarde em que todos voltaram com seus potes vazios para casa, não foi? Outros já deixaram lá na própria lixeira, porque tudo foi consumido pelos jovens, né? Nada de novidade, nenhuma novidade até aí, né? Mas eu me lembro que tanta coisa eu falei, e lá no final eu disse uma coisa que faz parte de um lema de vida meu e uma coisa que eu tenho propagado na igreja a respeito de nossas decisões, né? As nossas decisões, elas apontam para quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher em nossas vidas, né? E uma coisa fundamental, e ali eu compartilhei alguns testemunhos da minha própria vida, que certamente eles não sabiam, alguns testemunhos que mostravam a importância de nós controlarmos a nossa mente, porque, na verdade, o maior inimigo de nossas vidas não é o diabo. O maior inimigo de nossas vidas é a nossa mente. É a nossa mente, né? E eu não estou falando de teoria da prosperidade, mentalidade positiva, não estou falando nada disso, né? Mas o controle da mente, quão importante ele é para que a gente, né, saiba tomar decisões que sejam acertadas e Deus possa nos honrar, Deus possa nos exaltar, Deus possa pelejar as nossas lutas, né? Fazemos a nossa parte, descansando no Senhor para que Ele faça o que apraz, né, a Ele fazer, o que cabe a Ele fazer e que não está no nosso domínio, né? Então, eu hoje, nessa manhã, eu quero pregar. Eu acredito, se minha mente não tiver falha, de que no final do ano passado eu preguei com esse mesmo tema, mas é uma palavra totalmente diferente. Talvez a referência seja a mesma, já não me lembro, mas a palavra em si é totalmente diferente. E eu quero ministrar nessa manhã sobre a temática de cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Foi algo que Deus colocou no coração na segunda-feira, né, e assim vim trabalhando essa palavra, né, e cada vez mais ao longo da semana, isso é que é importante, né, nós que somos pregadores e precisamos da confirmação de Deus, cada vez mais Deus foi mostrando, né, os sinais da evidência daquilo que precisa ser ministrado nessa manhã para a igreja. Amém? Então, dito isso, feita essa pequena introdução, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso número 12. É apenas um versículo que eu quero ler nessa manhã com vocês. Primeiro Coríntios, capítulo 10, verso número 12, assim diz
a palavra do Senhor. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Apenas isso, apenas esse versículo. Fecha os olhos e vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra que é poderosa, é rica e ao mesmo tempo graciosa e nos orienta, Pai, no caminho em que devemos andar. Nessa manhã, Pai, queremos anular a nossa carne para que o teu Espírito tenha, Pai, liberdade para ministrar aos nossos corações, independente, Pai, do que estamos vivendo, independente, Senhor, das provações, das tentações, independente das sujeiras que eventualmente possam estar presentes em nossos corações, ó Pai, nós nessa manhã rogamos a Ti para que o Senhor, Pai, tenha liberdade para trabalhar em nossas vidas, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Usa, Pai, mais uma vez de misericórdia e graça sobre nossas vidas, para, Deus, esse momento não desperdiçarmos da Tua presença. Não é hora de estarmos com a nossa mente em qualquer outra coisa, mas sim hora de termos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua palavra. Assim, Deus, nós rogamos a Ti, declarando, Pai, que nenhum espírito de confusão, nenhum espírito de divisão, nenhum espírito, Pai, imundo, tem liberdade nessa manhã, Pai, para desfazer aquilo que o Senhor preparou no seu coração para, Pai, ministrar sobre nossas vidas. Fala, Deus, com a tua igreja, fala comigo e me dá liberdade no teu espírito, Deus, para falar, Pai, com ousadia e intrepidez nesta manhã. Assim nós oramos e nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu diria, sem medo de errar, que há muitos que acham que por estarem na igreja não correm o risco de cair, né, de maneira alguma. E eu quero dizer em alto e bom som, não pense que o inimigo ele se apresenta na nossa vida fazendo um grande estardalhaço, né? Porque se assim o fosse, nós correríamos para os braços de Deus e nós procuraríamos a sua ajuda de maneira imediatamente. O mal, ele vem em pequenas setas, ele vem em pequenos pensamentos, ele vem em fofocas, ele vem em imagens, em pequenas coisas que deixam os cristãos dentro da igreja fracos, com uma fé morna, desatentos, insensíveis, cauterizados espiritualmente falando. E a Bíblia vai nos mostrar, nos versículos 6 a 10 desse mesmo capítulo, desse mesmo livro, né, o que nos faz cair. De maneira resumida, eu extraí desses 5 versículos, 6, 7, 8, 9, 10, 5 coisas que nos fazem cair. A cobiça, a idolatria, a imoralidade, pôr o Senhor à prova e a murmuração. Quem diz isso? A palavra. Mas o verso 11 vai nos dizer uma coisa tão importante quanto o que está escrito nos versos 6 a 10, que isso são apenas alguns exemplos. E nesse sentido, com base na palavra de Paulo, né, veja que não caia, foi isso que nós lemos, veja que não caia. E nessas 5 atitudes expostas, eu gostaria de compartilhar com os irmãos as seguintes recomendações nessa manhã para a igreja. Cuidado com a boca, cuidado com a visão, cuidado com os ouvidos, cuidado com a motivação e cuidado com os pensamentos para não cair. Primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã é a recomendação do cuidado com a nossa boca. Tiago, capítulo 3, verso 10 a 12, diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso
Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E há um outro questionamento. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode jorrar ou pode dar água doce. Deus, ele criou o mundo com o quê? Com a sua palavra. Que poder que ele nos mostrou que as palavras podem ter. Mas o interessante é que isso não é prerrogativa, não é apenas prerrogativa de Deus. As palavras, as nossas palavras, elas podem ser um poderoso instrumento para abençoar, para fortalecer a nossa fé, para edificar, para consolar, para proclamar o reino de Deus. Ela pode ser tão poderosa quanto a palavra do Senhor. Mas a partir do momento em que elas não estão operando desta forma, a primeira coisa que precisa ser checada é o coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que a boca fala do que está cheio o coração. E é uma grande verdade. A boca fala do que está cheio o coração. Se vemos, por exemplo, a vida de uma forma negativa, nós seremos pessoas que vão reclamar, ou que reclamam, que murmuram e criticam tudo. Se somos grosseiros com as palavras, nós precisamos entender o motivo de tanta agressividade que está por trás dessas palavras. Se dizemos que cremos, mas depois ficamos questionando se de fato acontecerá, é porque não temos a certeza daquilo que estamos dizendo crer. Se declaramos palavras de derrota antes de lutar ou antes do término da batalha, como, por exemplo, eu não posso, isso não vai acontecer, isso não tem saída, eu não consigo, né? Eu não vou conseguir fazer o jejum de Daniel por conta do meu trabalho, eu não vou conseguir fazer o jejum de Daniel por conta dos meus estudos, eu não vou conseguir fazer o jejum de Daniel porque eu já tenho certa idade. Se declaramos palavras de derrota, é porque nós não estamos confiando ou nos lembrando das promessas de Deus. E aí existem na palavra milhares para pescarmos para a nossa vida. Mas eu quero só trazer à sua mente que Isaías, no capítulo 26, verso 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás, presta atenção para que você leve firme o jejum de Daniel até o fim. Presta atenção no que está escrito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus 12, 34, já disse, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer para a igreja: vigia o que sai da sua boca. Porque Provérbios 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida. O que eu posso dizer desse versículo? Que o lado negativo dessa palavra, a morte, ela está suscetível a todos, indiscriminadamente, a todas as pessoas, indiscriminadamente. Mas o lado positivo desse versículo ou dessa palavra, ou seja, vida, trazer vida, vivificar algo escasso ou morto dentro de nós, não está disponível para todos, mas sim
para aqueles que vivem uma vida alinhada à vontade de Deus, que exalam o bom perfume da fé e que creem em Deus. E ainda diria mais ainda, isso por si só ainda não é suficiente para que isso se materialize em nossas vidas, porque dependemos de uma coisa que se chama a graça e o poder de Deus sobre nós. Fazemos a nossa parte e esperando que Deus faça a parte dele. E eu quero dizer para a igreja nessa manhã que nem toda confissão positiva dos lábios, nem toda confissão positiva dos lábios redundará em bênção, em mudança de vida ou de cenário. Nem toda palavra positiva, nem todo pensamento positivo, ele tem poder de criar a realidade desejada. Somente eu dizer, eu sou rico, eu sou saudável, não vai mudar absolutamente nada. As nossas palavras, elas não são mágicas em si mesmo, como a teologia da prosperidade ela pregou. E nesse caso, Deus ele não pode ser responsabilizado pela manutenção do status quo da vida de alguém, ou ainda por um retrocesso, um eventual retrocesso que uma pessoa possa ter. Por isso, a mensagem nessa manhã é clara. Cuidado com a sua boca. Há uma orientação também bíblica em Efésios capítulo 4, verso 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, nenhuma palavra corrompida, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E unicamente é unicamente. Unicamente não é de vez em quando. Unicamente não é alternadamente eu falo isso e alternadamente eu falo aquilo. Unicamente é unicamente. O tema da mensagem dessa manhã, como eu disse, conforme a leitura que nós fizemos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 12, é cuidado para não cair. Cuidado para não cair com a sua boca e também cuidado para não cair com a boca dos outros. Vou falar pela terceira vez. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E o principal ponto de aplicação das palavras de Jesus parece ser o seguinte, para que vocês entendam, né? Quando vemos o mal consistentemente saindo de uma pessoa, seja em palavras ou seja em ações, nós não devemos nos enganar dizendo o seguinte: eu acho que ele ou ela realmente é uma boa pessoa por dentro, só tem alguns hábitos que são maus. Ou ainda, é assim que ele fala, mas ele não é realmente assim. Quantas pessoas se apaixonam ou se casam pensando que o mau comportamento que observaram é apenas uma aberração ou apenas um ponto fora da curva? Quantos pais se enganam quanto ao estado espiritual dos seus filhos, pensando que estão caminhando na estrada da santificação, pensando que estão melhorando, pensando que são crentes por causa de uma profissão de fé infantil, ainda que as suas vidas demonstrem um coração mau, maligno, um coração que trama planos perversos, um coração que tem a intenção de prejudicar os outros para obter vantagens pessoais, que demonstrem não ter consciência ou remorso algum. Quantos pais estão se enganando? E quando Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração, ele quis dizer que palavras e ações pecaminosas consistentes são indicativos de um coração
pecaminoso. E a orientação que eu dou para a igreja nessa manhã é muito clara também. Ao invés de sempre dar a essas pessoas o benefício da dúvida, o que é isso? O que é o benefício? O direito vai falar sobre o benefício da dúvida, mas nós vamos trazer para uma linguagem mais coloquial, né? Não vamos entrar com direito aqui, não. O benefício da dúvida é mais ou menos como se a gente considera alguém ou algo como honesto ou merecedor de confiança, mesmo que haja dúvida. Pronto, esse é o benefício da dúvida. Então, a minha orientação é, ao invés de darmos a essas pessoas o benefício da dúvida, nós faríamos bem em reconhecer o fruto que observamos e responder coerentemente a esse fruto. Ser, entre aspas, um inspetor de frutos não significa que nos consideramos perfeitos ou homens e mulheres sem pecado, mas significa que nós somos realistas sobre em quem confiar e em quem permitimos que exerça influência sobre nós e sobre as pessoas pelas quais nós somos responsáveis. Cuidado com a sua boca e cuidado com a boca dos outros para não cair. Cuidado com as palavras de derrota, de morte da sua boca e da boca dos outros, o que inclui qualquer um, inclusive os profissionais da área da saúde, para não cair. O que inclui qualquer um. Então, não estou fazendo acepção de pessoas, inclusive os profissionais da área da saúde, que muitas vezes não têm Deus no coração e liberam palavras de morte para pessoas. Como eu escutei recentemente. Você está muito ansiosa e eu vejo você falar muito de Deus. Vai para um psiquiatra, porque o teu caso é o psiquiatra para resolver a tua situação. Ou como eu estou trabalhando na vida do meu pai, um médico ter dito, o senhor está depressivo. Eu falei, veja a tua vida, veja quem você é. Vai aceitar uma palavra fácil de morte na sua vida? Simplesmente porque alguém que se diz médico ou tem estudos, ainda que tenha 50 anos de estudos, mas não tenha nada de Deus, essa palavra vai proliferar na sua vida? Cuidado com a boca, a sua e a dos outros, para não cair. A segunda recomendação é cuidado com a sua visão. Há um ditado popular que alguns pensam ser da Bíblia, né? E isso não é uma coisa anormal, e que diz assim: os olhos são a janela da alma. Esse é um ditado popular que não está na Bíblia. O entendimento por detrás disso é que aquilo que recebemos dentro de nós tem influência sobre o nosso comportamento. Muitas vezes a visão, ela predomina sobre os outros sentidos e ela tem força de nos persuadir até mesmo contra a lógica, contra toda a lógica que possa eventualmente existir. O que vemos é processado em nossa mente, em nossas emoções, e assim julgamentos são feitos, sentimentos evocados, atitudes formadas, medidas tomadas apenas através da observação visual. E os olhos de uma pessoa, eles são bons quando o seu olhar se submete à direção espiritual, gerando uma visão clara da vontade de Deus, uma visão clara sobre a graça de Deus, uma visão clara do caminho em que nós devemos andar, uma visão clara do reino de Deus. Mas quando a pessoa, ela vê Jesus e ela quer manter os interesses da carne ainda vivos,
em seu coração, na sua vida, a sua visão ela fica enferma. E é gerada uma visão dupla. E nesse caso, vejam, reflitam comigo. E nesse caso, como o corpo ele não pode seguir duas visões ao mesmo tempo, como ele não pode seguir dois caminhos ao mesmo tempo, surge o quê? O conflito interior. E esse conflito interior gera insatisfação, gera insegurança, gera indecisões, geram erros, geram fracassos, geram derrotas. Então a minha mensagem nessa manhã também é clara. Cuidado para não cair buscando ver boas qualidades no pecado. A astúcia de Satanás, assim como foi desde o início, irá sempre evidenciar essas qualidades e minimizar as causas e as consequências do pecado. A sua intenção, a intenção do diabo, de Satanás, é nos cegar para a verdade e corromper a nossa mente. E ele usa os nossos olhos para entrar em nosso coração. Ele desfila diante de nós todo tipo de maldade, desde o dilúvio de pornografia na internet, até a interminável enxurrada de bens do mundo que apelam para os nossos impulsos materialistas consumistas. Ele nos ilude, fazendo-nos acreditar que essas coisas nos tornarão pessoas felizes, pessoas realizadas, quando, na verdade, elas estão roubando a nossa alegria, uma alegria que nós tanto desejamos ter e não estamos alcançando. Satanás quer que permitamos que cada vez mais trevas entrem em nossa mente por meio dos livros que lemos, dos filmes que assistimos, das imagens que permitimos que os nossos olhos contemplem. E há um princípio bíblico que deve nortear a vida cristã. Guarda isso no teu coração. 1 Coríntios, no mesmo capítulo 10, no versículo 31, apenas ouça, diz assim: um princípio bíblico que deve nortear a vida cristã. Diz a palavra: portanto, quer comais, quer bebais. Agora vem algo bem amplo. Ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Além disso, outras duas enfermidades visuais podem surgir na nossa caminhada com Cristo, associadas diretamente ao nível de santificação e de fé que nós estamos vivendo. Quais seriam essas duas enfermidades visuais? Uma, o astigmatismo espiritual, que nada mais é do que não conseguir enxergar de perto, no hoje, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E a outra enfermidade é a miopia espiritual. Não conseguir enxergar no longe, não conseguir enxergar no amanhã, os benefícios do tratar de Deus no dia de hoje. Quando a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Igreja, sem o filtro espiritual concedido pelo Espírito Santo, nosso foco e a nossa visão ficarão embaçados. E a nossa escala de valores pode ser alterada ou invertida com fácil e grande facilidade. O domínio próprio é afetado e, consequentemente, pensamentos, coisas, pessoas, prazeres passam a ocupar o lugar de Deus.
Por isso, a segunda recomendação para a igreja nessa manhã: cuidado com a sua visão. E Mateus 6, 22, 23 vai dizer o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, e aí me permita, não que a Bíblia seja incompleta, mas me permita só aprofundar um pouquinho o seu entendimento. Se os teus olhos veem bem e também percebem bem o que vem, diz a palavra, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Simplesmente porque Deus diz na sua palavra que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Terceira recomendação: cuidado com o que ouve. Jeremias capítulo 7, verso 23, diz assim: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós amargamos prejuízos por conta da desobediência. Deus diz, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então isso quer dizer que se eu não ouço o que Deus está falando, eu posso chegar a uma conclusão também óbvia de que isso não vai bem, de que existirão efeitos, prejuízos por conta dessa desobediência. E aí eu faço lembrar à igreja que Deus, ele havia prometido a Abrão, nessa época ele não era ainda Abrão. Abrão se tornou Abrão com 99 anos. Nessa época ele não era Abrão. Então, Deus havia prometido a Abrão que sua descendência, ela seria numerosa, e essa promessa, ela era extensiva a Sarai, sua mulher. Porém, com o passar dos anos, como a promessa não se cumpria, Sarai, ela disse a seu esposo o seguinte, lá em Gênesis 16, verso 2, diz assim: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão ouviu a voz de Sarai, ainda também, nesse momento, ela ainda era Sarai. Abrão ouviu a voz de Sarai. Sabe por quê? Porque essa voz tinha, o que ela tinha? Razão. Era uma voz que tinha razão. Contudo, nem sempre a voz da razão, assim como a voz do povo é a voz de Deus, que é a grande besteira, assim como nem sempre a voz da razão é a voz de Deus, é a voz da revelação de Deus, é a voz da vontade de Deus. E como consequência desse ato, Abrão, ele gerou a Ismael, que veio a ser o pai dos árabes. E diz a palavra de Deus que cerca de 14 anos depois, Deus ele deu a Abraão o filho da promessa, Isaque. E Isaque gerou o povo judeu. Ismael e Isaque não se dão bem até o dia de hoje, 4.000 anos depois. São séculos de brigas, séculos de derramamento de sangue, tudo porque Abrão, na época, Abrão deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de Sarai, ouviu a voz da razão. Cuidado com essa voz. Sabe por quê? Porque ela é coerente, ela é lógica, ela tem bom senso, ela tem embasamento. Por vezes, ela reflete a experiência adquirida na vida, mas ela pode não ser a voz de Deus, ela pode não ser a vontade de Deus, e os prejuízos podem perdurar por anos, décadas, séculos, milênios, como é o caso do povo judeu.
E mais ainda, aproveito de lambuja dentro de um parênteses para dizer para vocês o seguinte: Deus não precisa do nosso jeitinho para Ele cumprir as suas promessas. Ponto. Deus não precisa do nosso jeitinho para Ele cumprir as suas promessas. O segundo exemplo ao ouvir outra voz foi Josué. Quando um povo veio a ele com uma mentira, buscando fazer aliança com os filhos de Israel. E a palavra de Deus nos mostra, lá no livro de Josué, que Josué e o povo não pediram um conselho ao Senhor. Eles preferiram ouvir outra voz. Que voz? A voz do coração. E tiveram que conviver com um povo estranho no meio do povo de Israel, ainda que eles fossem servos. E aí eu quero lembrar à igreja aquilo que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 28, 26 diz: o que confia no seu coração, no seu próprio coração, é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus não quer que a sua igreja esteja ouvindo a voz do coração, porque somos pecadores, falhos. E da mesma forma como a voz da razão, a experiência, ela pode também atrapalhar as nossas decisões. A terceira voz é a voz do mundo. Aminon, jovem filho de Davi, contrariando a voz de Deus, ou a ordem de Deus, ou o conselho, a orientação de Deus, que condenava a união entre irmãos, ele desejou a sua irmã. E naquele momento, soou em seus ouvidos as seguintes palavras do amigo inimigo Jonadab, né? Do amigo inimigo Jonadab, que disse assim: veja a sabedoria de suas palavras. Deita na tua cama, finge-te de doente e peça a teu pai para que a tua irmã te sirva algum alimento. E Aminon ouviu a voz do seu amigo inimigo. E quando a sua irmã entrou no quarto, ele cumpriu o desejo. E o resultado? Morte de Aminon, tramada por outro irmão chamado Absalão. Cuidado com o que você ouve, porque assim como a boca e os olhos podem te conduzir ao caminho da reprovação de Deus, determinadas palavras que chegam aos nossos ouvidos servem para nos confundir, para nos paralisar, para nos desanimar, para nos afastar das bênçãos de Deus. E a minha recomendação, a minha orientação, e aí sim, calcado, baseado, fundamentado na palavra de Deus, é a seguinte: combata essa voz, a voz do mundo. E há uma orientação clara na palavra de Deus, no Salmo número 1, verso 1 e 2, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, aqui está o gabarito. Aqui está o gabarito. Disse isso ontem para a irmã Yasmin.
ontem, no particular, no gabinete particular coletivo, né, vivendo o desafio do Enem nesse ano, né, eu disse para ela, de fato, uma coisa que é importante na vida dela, remir o tempo. O dia dela vai continuar tendo as mesmas 24 horas do meu dia. A demanda de estudo cresceu, mas ela não pode se dissociar de Deus. Ela não pode deixar Jesus ao largo. Ela precisa entender que se ela lutar somente com suas próprias forças, ela poderá não alcançar ou não alcançará o objetivo que ela tem no seu coração. Portanto, estar na presença de Deus não é perder tempo. Estar na presença de Deus, orando, lendo a palavra de Deus, nunca será perda de tempo. Nunca! Ainda que, entre aspas, eu perca 1 hora, 30 minutos do meu dia, deixando de estudar, mas nunca isso será algo ruim para a sua vida. Cuidado com a motivação é a 4ª recomendação. Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. Nós não temos como esconder quem verdadeiramente nós somos. Não temos. Deus, ele não vê como o homem vê. E ao sondar o nosso coração, ele observa algo que reflete parte do nosso caráter, que é a nossa motivação, ou os verdadeiros motivos em ação. Nós podemos estar agradando a homens. Nós podemos estar buscando ser aprovados por homens, mas recebendo o selo da reprovação de Deus. E nós não podemos tirar os nossos olhos do farol da aprovação de Deus, porque isso é a coisa mais relevante para a nossa vida. E como eu preguei recentemente, existem pessoas que estão trabalhando muito, mas colhendo pouco ou nada em suas vidas. E isso passa, entre outras coisas, pelo caminho que estão andando, pelas motivações e prioridades que estão dando em suas vidas. Por isso a recomendação nessa manhã é cuidado com as suas emoções para você não cair. E há uma recomendação em Provérbios 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. Mas cuidado também com as motivações das pessoas que lhe cercam para você não cair. Ninguém consegue enxergar as verdadeiras motivações ou os motivos em ação presentes no coração das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que nós e essas pessoas, nós somos conhecidos, mais uma vez eu falo, pelos frutos. Então, cuidado com o que você ouve da boca dos outros. Cuidado com as motivações presentes no coração dos outros, para você não cair. E o quinto, a 5ª recomendação, ela também é muito importante. Cuidado com os pensamentos para não cair. O nosso cansaço mental, muitas vezes ele é fruto da ansiedade, de incertezas, dos impactos das dificuldades que temos no nosso dia a dia. E tudo isso impacta negativamente a nossa mente. E a orientação que a palavra nos dá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7 é a seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte,
lançando sobre ele toda a ansiedade, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7 vai dizer também: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É preciso, igreja, descansar no cuidado de Deus. É preciso cuidar daquilo que ocupa o nosso pensamento. E aí, eu quero dar uma palavra para os pastores presentes nessa igreja, para os diáconos presentes nessa igreja, para os líderes de ministérios presentes nessa igreja, para os obreiros desta igreja presente, para os membros dessa igreja. Eu quero chamar a sua atenção, que você preste muita atenção no que a palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 4, verso número 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pastores, diáconos, líderes, obreiros, membros, entronizar esta palavra. Há uma distância grande entre ouvir e praticar, entre ouvir e viver a vontade de Deus, entre ouvir e entronizar o que Deus nos manda na sua palavra. E se nós queremos ser verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus, e se queremos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso, eu não vou dizer que somos sacos da mesma farinha, eu vou dizer que nós somos pó da mesma terra. Então essa palavra vale do pastor presidente lá de trás, a minha aqui na frente. Fazemos parte do mesmo pó. Não existem pessoas mais importantes. Já falei isso. Não sou mais importante do que você, e nem a minha oração é mais poderosa do que a sua. A palavra que te exorta é a mesma que me exorta. Quero liberar uma palavra para a tua vida nessa manhã. Salmo 27, verso 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem em Deus. Tome posse dessa palavra para que você venha declarar a mesma coisa que Davi disse mais tarde, não mais no Salmo 27, mas agora no Salmo 40, nos versos 1, 2 e 3, quando ele disse. Preste atenção, ele deu uma palavra, espera pelo Senhor, no Salmo 27. E é ele mesmo que vai dizer no Salmo 40 o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico. Os dias, eles estão difíceis, mas tem de bom. Nós não somos chamados para ficar estagnados, nós não somos chamados, muito menos, para retroceder. Nós somos soldados, e como soldados nós somos chamados para marchar, e marchar para frente.
Eu não vejo um soldado marchar para ré. O soldado marcha para avante. No caminho que Deus, Ele está revelando para nós. Nessa manhã, se você tem a humildade de reconhecer que você está caído, prostrado, desanimado, levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus e deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque diz o Senhor, não sou eu não, é o Senhor quem diz. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se está caído, levante-se em nome de Jesus. E se está de pé, cuidado para não cair. Cuidado com a tua boca, cuidado com os teus olhos, cuidado com os teus ouvidos, cuidado com a motivação, os motivos em ação presentes no teu coração. Cuidado com os teus pensamentos para não tombar, para não cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai. Mais uma vez somos gratos, Pai. Porque ainda que não mereçamos, o Senhor continua falando. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E assim o Senhor continua, Deus, ministrando palavra de poder para mexer, Deus, em nossas estruturas e nos fazer crescer e avançar aquilo que o Senhor já preparou para esta igreja. Ó Deus, nós ansiamos por esse tempo, o tempo da Tua glória plena sobre esta igreja. E assim continuamos, Deus, batendo a porta da sala do Teu trono, buscando e pedindo para que o Senhor, Pai, venha trabalhar em nossos corações e mentes, removendo aquilo, Deus, que não constrói, que não edifica, aquilo que, Deus, não tem alinhamento com a Tua palavra, aquilo que não procede do Teu Espírito Santo, tentações do inimigo, como foi ministrado na escola bíblica nesta manhã, tentações que o inimigo provoca ou promove em nossas mentes, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso coração, nos nossos pensamentos, para nos fazer tropeçar, para nos sufocar. Ó Deus, o Senhor é o início e o fim de todas as coisas. Nessa manhã, vem trazer à existência, Pai, coisas novas e grandes, Pai, em nossas vidas. Nós cremos no poder da palavra. Assim o Senhor disse: haja luz e houve luz. Há poder na palavra, sobretudo quando há fé no nosso coração. Mas nós carecemos da Tua misericórdia, da Sua graça e do Seu poder para que aquilo que falamos se torne realidade em nossas vidas. Os sinais, os prodígios, as bênçãos, milagres, curas, libertações, sejam, Deus, promovidos em nossas vidas. Nessa manhã, Pai, encontra em nós um coração desejoso, Senhor, para que venhamos sair de maneira diferente, para que possamos, Deus, viver uma semana diferente, para que possamos, Deus, ainda mergulhar em águas mais profundas nesse jejum de Daniel. Coisas o Senhor já tem feito, milagres, visões, sonhos, mensagens, o Senhor já tem ministrado, Pai, nesta igreja, e eu glorifico a Teu nome. Mas nós queremos mais, Pai. Por isso, Pai, quebranta o nosso coração. Por vezes, acreditamos estar vivendo a Tua palavra, mas o Senhor, que é Deus que sonda e conhece nosso coração, enxerga outra coisa. E que nessa manhã, Pai, caia por terra, se for preciso, máscaras. Sim, Deus. Nós não conseguimos enganar o Senhor. O Senhor sonda e conhece nossos corações. O Senhor sabe quem verdadeiramente nós somos, o que nós vemos, o que nós ouvimos.
o que nós pensamos, o que está no nosso coração. Não adianta Deus enganar, ou querer enganar as pessoas e ao mesmo tempo querer nos enganar. A vida é curta. Que possamos, Deus, ser sábios em nossas decisões. Porque, como dito, Deus, nessa igreja, elas apontam, Pai, para quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos escolher, Pai. Faz a obra, Pai. É o Senhor quem iniciou essa boa obra e é o Senhor quem vai terminar. Eu não tenho poder. Não adianta, Deus, gritar. Não adianta, Deus, falar 10.000 vezes, 40 anos, como o profeta Jeremias fez, e nada aconteceu porque havia corações endurecidos. Mas transforma, Senhor, corações endurecidos, petrificados, insensíveis, insípidos, incrédulos, Pai, meninos, em corações vívidos, Pai, em corações maduros, em corações avivados, em corações, Pai, proativos, em corações sensíveis para poder ouvir a Tua voz e fazer e cumprir a Tua soberana vontade, Pai, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus nós já agradecemos. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga.